Sou o Padre Ari, da Diocese de Santa Amaro, professor do Instituto São Boaventura, da nossa Diocese de Santa Amaro, e também da Faculdade Paulo VI de Mogi das Cruzes. Então, com muita alegria, tomo parte deste congresso sobre os padres da Igreja. E me propus falar sobre a espiritualidade dos padres da Igreja. Eu começaria falando da definição de padres da Igreja. A definição de padres da Igreja é muito rica. Supõe uma paternidade, eles são padres, são pais da Igreja. E assim, essa expressão ganha mais vulto quando assim são citados nos concílios da Igreja, que são as colunas da Igreja, que são as colunas com as quais a Igreja vai se edificando diante das dificuldades surgidas especialmente pelas heresias. Então, à medida que se propõe definições dogmáticas, se recorda os padres da Igreja. Em que medida e em que sentido eles são padres, pais da Igreja? Exatamente porque eles trouxeram as interpretações felizes do mistério de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Então, o Filho de Deus se encarnou e nós, cristãos, somos seguidores de Jesus Cristo. Temos a Bíblia que testemunha, o Novo Testamento que assim foi constituído para testemunhar que o Filho de Deus cumpriu as promessas do Antigo Testamento, fundou a Igreja e nos oferece a salvação. E os padres da Igreja são aqueles que nos oferecem as interpretações felizes do mistério de Cristo. E é nesse sentido que eles exercem uma paternidade. E por isso, com toda a propriedade, são chamados os padres da Igreja. Então, esse movimento dos padres da Igreja, ele se estende até o século VII. E nós abordamos os padres da Igreja através dos seus textos. Eles são escritores, alguns dos quais também são padres e bispos, e muitos deles testemunharam a fé em Cristo através do martírio. Então, toda esta vitalidade eclesial supõe uma espiritualidade também vital. Nós abordamos os padres da Igreja pelos documentos, pelos textos que eles nos deixaram. Alguns até são anônimos. O primeiro que eu citaria, que mostra o primeiro século da Igreja Cristã, a Didaquê. A Didaquê era um manual para fundar comunidades. Então nele nós temos as expressões, as grandes expressões da nossa fé. Então temos ali o batismo, a Eucaristia, se testemunha os ministérios itinerantes, os profetas e os critérios para apreciar esse ministério itinerante. A chamada regra de ouro: faça para os outros o que você quer para si, não faça para os outros o que você não quer para si. Então, neste manualzinho, a Didaquê, esse manual para fundar comunidades, este manual já assinala os principais elementos da vida da Igreja. O batismo, a fórmula trinitária: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A Eucaristia, a celebração da Eucaristia, embora mínima e embrionária, e a regra de ouro. Temos também neste período as preciosas cartas de Santo Inácio de Antioquia. Então, este Inácio de Antioquia foi bispo de Antioquia, conheceu São João Evangelista e ele foi capturado, sofreria um martírio em Roma e no caminho escreveu 7 cartas que foram colecionadas. Então, nestas preciosas cartas, ele descreve a vida da Igreja, descreve os ministérios neste estágio de coisas já alinhados nos 3 graus do sacramento da ordem: diácono, padre e bispo. Ele fala da vida da Igreja, fala da Eucaristia e vive a sua espiritualidade numa total identificação com a Eucaristia. Diz Santo Inácio, recordando aqueles na Igreja de Roma, que ele saúda como aquela que preside na caridade,
ele saúda a igreja de Roma dizendo: por favor, não negocieis o meu martírio. Eu quero ser mártir. Eu quero que a minha vida seja trigo moído no dente dos leões para ser pão digno de celebrar a Eucaristia. Nesta frase, notem como a espiritualidade daquele que preside a Eucaristia e que vê aproximar-se o seu martírio é uma identificação da sua vida com a Eucaristia que celebra. Depois, estamos falando ainda do século I. No século II nós vamos ter dois personagens muito dignos de nota. Vamos ter Justino em Roma. Justino era filósofo aos modos da antiguidade. Na antiguidade, o filósofo, especialmente no mundo grego, era um homem marcado pelas reflexões e também marcado por ter discípulos e também por empreender debates públicos. Então você reconhecia um filósofo numa praça, numa comunidade, porque era um homem dedicado a reflexões, a formar discípulos e a empreender debates. Então, o nosso Justino, São Justino, ele vai ser especialmente um filósofo cristão. Vai desenvolver uma reflexão começada com o judeu Filon de Alexandria, que identifica, que nota uma personalidade no Logos. O Logos, a palavra Logos em grego quer dizer palavra. Esta reflexão de Filon de Alexandria vai ser também retomada por São João Evangelista, que apresenta Jesus como Logos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então os padres da Igreja vão trabalhar essa compreensão de Cristo como o Logos divino, a palavra divina, o Verbo divino. E Justino é um deles, é um dos primeiros a trabalhar isto. Trabalha também testemunho e Eucaristia, e também as suas reflexões, foram muito úteis para o cristianismo posterior, as suas chamadas apologias, que ele escreveu no seu tempo, escreveu até para o imperador. O que não impediu que ele também testemunhasse a fé com o martírio. Então também foi condenado e foi posteriormente martirizado. Justino teve um contemporâneo que veio da atual Turquia, que veio da região de Éfeso, Irineu, e que foi estabelecer-se nas Gálias, atual França. Irineu de Lyon é outro gênio aos moldes do nosso Justino. Então, juntamente com outros daquela região da Ásia Menor, migrou para as Gálias e ali estabeleceu-se uma comunidade cristã, a Igreja de Lyon. Fotino foi o primeiro bispo, e aí depois que ele morreu mártir, Irineu foi seu sucessor. Irineu teve uma grande penetração naquele mundo do século II para o século III. Ele compôs uma obra muito especial, a Contra Heresias Adversus Hereses. Esta obra é um manual valioso, um livro valiosíssimo, em que há uma refutação das doutrinas gnósticas. Os gnósticos estavam penetrando no cristianismo, o gnosticismo anterior ao cristianismo, e teria começado na Pérsia, no atual Irã, e foi migrando para várias regiões da Ásia. O gnosticismo prega uma espiritualidade desencarnada, em que alguns são eleitos, e esses eleitos têm revelações particulares. O cristianismo, ao contrário, sempre foi uma religião pública. É verdade que vivemos a perseguição, e a perseguição implica também que os cristãos se resguardem, que se escondam, mas a vocação da igreja é uma vocação pública. Disse Jesus: ide por todo o mundo, evangelizai toda a criatura.
E para nós cristãos, não há cristão de segunda classe. Os gnósticos propõem uma revelação que cai do céu, para alguns iniciados que têm algumas revelações, e à medida que entram em contato com os cristãos, dizem que Jesus deixou algumas mensagens em segredo para alguns. Começa aqui uma distinção entre os cristãos, entre aqueles que são iniciados nesses segredos de Cristo e aqueles que não são. Então, depois isso vai ter uma cadeia de consequências. E desde o Novo Testamento, São Paulo, São João especialmente na sua segunda carta, refutam este gnosticismo. E este gnosticismo vai ganhar a sua expressão, a refutação a ele vai ganhar a sua expressão mais acabada por Santo Irineu, que, tendo conhecimento da literatura gnóstica, ele vai refutar os seus argumentos. E a refutação está nessa belíssima obra, A Diversos Hereses contra as Heresias. Não há pouco, há uns 5 anos, foi traduzido a outra obra de Irineu, que é um resumo do Contra Heresias, a demonstração da pregação apostólica, a Epidexis. Então, com essas duas obras, na antiguidade, tinha-se a melhor documentação sobre os gnósticos e sobre a refutação cristã, uma vez que os gnósticos estavam penetrando as comunidades cristãs, fazendo seus estragos, e a igreja precisou reagir. Qual foi a reação da igreja? E Irineu testemunha esta reação católica. 3 frentes a igreja usou para enfrentar o problema dos gnósticos: o episcopado monárquico e a compreensão, ligada ao episcopado, da sucessão apostólica. Cada bispo é sucessor dos apóstolos. Então, os gnósticos também diziam que tinham que tinham ligação com os apóstolos de Cristo. E exatamente a compreensão de episcopado monárquico e de sucessão apostólica vão mostrar que são as igrejas apostólicas que mantêm a sucessão apostólica. Quando questionados, então, aqueles que se dizem sucessores dos apóstolos devem dizer que pertencem a uma igreja apostólica, o que não ocorria com os tais gnósticos. Também, no mesmo tempo, formou-se o credo, o símbolo dos apóstolos, que é bastante conhecido aqui no Brasil, porque se reza na missa todo domingo esta versão do símbolo dos apóstolos, que tem origem no século II. E a terceira frente que a Igreja Católica teve para enfrentar os gnósticos foi a formação do Novo Testamento. Os gnósticos tinham seus escritos. A Igreja Católica entendeu que é necessário compor um Novo Testamento. Daí as igrejas apostólicas trocaram os seus livros. E com a troca dos seus livros, isto foi um processo, não foi tão imediato, foi um processo, a Igreja Católica consolidou o Novo Testamento. Então a Igreja de Mateus partilhou o seu livro, a Igreja de Marcos, a Igreja de Roma partilhou o seu livro, os escritos de Lucas, os escritos joaninos, as cartas paulinas, todos eles foram trocados pelas comunidades que estes apóstolos fundaram, e assim temos o Novo Testamento. Com essas 3 frentes se pode abordar, de um lado, a reação da igreja aos gnósticos e também a sua espiritualidade, de que a revelação cristã não caiu dos céus, mas ela deriva de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, que se fez homem, entrou no tempo e no espaço, entrou na história humana para nos conduzir, para conduzir a história humana para a sua plenitude em Deus, convocando os fiéis, os seus seguidores, à construção do reino de Deus, à construção do seu reino de paz. A construção do seu reino de paz nesta vida, que terá na eternidade a sua consumação. Então, uma doutrina completamente diferente da doutrina dos gnósticos, uma doutrina pública, e também os ministérios são ministérios públicos.
não para alguns iniciados, mas ministérios daqueles que são eleitos na própria comunidade, diáconos, padres, bispos, catequistas, são conhecidos da comunidade, não são pessoas iniciadas que detêm segredos. Então, assim, através do episcopado monárquico, através do símbolo dos apóstolos, através da constituição do Novo Testamento, a Igreja pôde enfrentar e sair-se vencedora desta influência gnóstica. E de tudo isto testemunha o nosso Santo Irineu. Especialmente, até pouco tempo atrás, até 70 anos atrás, era o livro que melhor expressava o pensamento gnóstico. Depois, com a descoberta nos anos 40 do século passado dos escritos gnósticos de uma certa gruta, é que aí pôde-se conhecer o pensamento gnóstico a partir dos seus próprios textos, que é uma coisa mais recente. Mas a obra de Irineu tem este valor, dele que conheceu os escritos gnósticos e como um pastor cristão, pode conduzir o povo de Deus numa refutação cristã sadia deste gnosticismo. E sua obra foi muito conhecida, foi muito prestigiada, por isso tão logo ele escreveu em grego, mas logo foi traduzida para o latim. Então, chegamos ao século II. No século III, vamos ter na igreja pessoas brilhantes na igreja da África proconsular, a África do Norte. Então ali nós temos dois grandes núcleos de vitalidade, de civilização africana, e ali também igrejas com vitalidade, a igreja de Cartago e a igreja de Alexandria, com pessoas bastante lúcidas. Na igreja de Cartago, eu gostaria de chamar a atenção para Tertuliano. Tertuliano, que era advogado de profissão, Tertuliano também vai usar dos seus conhecimentos, da sua sabedoria, para expressar o mistério cristão. Então, ele compôs várias obras tratando de temas vitais da vida da igreja. Obras muito preciosas. É dele uma expressão muito feliz para expressar o mistério de Deus uno e trino, a Santíssima Trindade. Cremos, diz Tertuliano, cremos em Deus, de um só Deus em três pessoas. Esta fórmula feliz foi depois assumida pela Igreja, especialmente nos grandes debates trinitários, para se poder compreender e expressar com felicidade o mistério de Deus que é uno e trino, e que sua trindade não compromete a unidade. Daí esta fórmula feliz de Tertuliano: um Deus em três pessoas. Infelizmente, Tertuliano não perseverou na igreja. Ele depois passou para o movimento montanista e depois também rompeu com o movimento montanista, fundando o próprio movimento. Um homem lúcido, deixou obras brilhantes na igreja, mas infelizmente não perseverou na fé, não perseverou na igreja. Quase no mesmo período e também na mesma cidade de Cartago, nós vamos ter o brilhante bispo Cipriano. Então Cipriano foi um homem brilhante como pastor, como escritor, como bispo. Viveu a dificuldade do martírio, então num primeiro momento ele foge, o que era muito grave na antiguidade cristã, quando alguém fugia do martírio. Eram chamados lapsi. Então o nosso Cipriano fugiu e administrava a igreja de Cartago de longe, de uma cidade vizinha. Depois voltou e ele próprio veio, depois já na maturidade dos anos, a experimentar o martírio. Foi criticado exatamente porque fugiu, mas foi a opção que ele fez em consciência, de retirar-se de Cartago no meio da perseguição e depois de lá, de onde estava refugiado, continuar governando a sua igreja até que pudesse voltar. E na maturidade dos anos, ele sofreu o martírio também. A obra mais conhecida de Cipriano é sobre a unidade da igreja, porque naquele momento já havia surgido movimentos puristas,
dentre eles o movimento donatista, que afirmava categoricamente: um cristão verdadeiro não pode fugir ao testemunho, não pode fugir ao martírio. E esta igreja donatista constituiu-se com padres, bispos, igrejas, templos. E o nosso Cipriano vai mostrar o valor da unidade da igreja. Que valor da unidade da igreja? A unidade da igreja deriva da unidade do mistério de Deus. E assim a sua obra vai insistir na unidade e não na separação, não na fragmentação. Foi um homem que teve também um trânsito significativo com as igrejas da Europa, com as igrejas da Espanha e, sobretudo, com a igreja de Roma. Em Alexandria, nós vamos ter uma outra grande cidade, uma cidade de valor, outra grande cidade africana. Nós vamos ter ali a formação da Escola Catequética de Alexandria. A Escola de Alexandria, ela oferecia diferentes graus de estudo cristão. E ela está em paralelo com a escola judaica de exegese. Então havia uma escola que mantinha as tradições daquele Fílon de Alexandria, que eu lhes falei. Esta escola judaica de exegese tinha interpretação alegórica dos textos do Antigo Testamento. A alegoria era uma forma de interpretação dos textos segundo a mentalidade grega. Então as imagens, as figuras, são prenhes, são ricas de sinais, de significação. Então as figuras, elas têm uma significação, e a escola judaica trabalhou bastante o Antigo Testamento, seus símbolos, seus sinais, suas figuras, para a partir destas figuras, fazer a exegese alegórica do Antigo Testamento. Na mesma senda, constituiu-se a Escola de Alexandria. O primeiro expoente desta escola vai ser Clemente de Alexandria. Um homem verdadeiramente brilhante, um escritor bastante fecundo, obras de grande valor. Ele, além de professor, era escritor, produziu várias obras, comentários da Bíblia e também obras temáticas. Se propôs a compor uma trilogia sobre o mistério de Cristo, uma trilogia, mas compôs só os dois primeiros, o mestre e o sábio. Ficou de escrever uma terceira obra, mas não pôde, porque a perseguição chegou. Estamos ainda no tempo da perseguição, no Império Romano. A África do Norte pertencia ao Império Romano, e quando Clemente percebeu que a perseguição se aproximava, entregou a direção da escola de Alexandria para o seu discípulo Orígenes, um homem brilhante, de uma fé bastante profunda, e foi refugiar-se na diocese de um ex-aluno seu que tinha sido elevado ao episcopado e que era bispo na Ásia Menor. Então migrou para a Ásia Menor e lá refugiou-se e permaneceu até a sua morte. Entregou a escola de Alexandria, talvez por seu aluno mais brilhante, Orígenes. Orígenes conheceu o martírio na própria família. O seu papai foi mártir. E ele viveu profundamente o cristianismo, viveu profundamente a sua missão também de professor, de pesquisador na escola de Alexandria. Então, ele compôs vários comentários aos livros do Antigo Testamento e também compôs outras obras exegéticas. Dos livros do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ele compôs a chamada Hexapla. A Hexapla eram 6 versões
6 versões do Pentateuco alinhadas em paralelo. As versões. Orígenes, então nos padres todos nós vamos perceber sempre a insistência dos temas que constituem a vida cristã. A Eucaristia, o batismo, o martírio, a vida moral, a vida cristã. Então, de tudo, o nosso Orígenes vai trabalhar todas estas questões e formar uma grande geração de bispos. Não morreu mártir, mas morreu em função, porque exatamente para os antigos a pessoa morria mártir se morresse sob as torturas. Orígenes morreu de gangrena no cárcere, devido às torturas, os maus tratos sofridos. Mas a Igreja não reconhece o seu martírio, mas reconhece a sua grandeza, reconhece a grandeza, a profundidade das suas meditações e a dedicação e a sua dedicação à Igreja. O século IV é chamado a Era de Ouro da Patrística, por vários motivos. Em primeiro lugar, porque temos brilhantes autores, brilhantes escritores, brilhantes padres e bispos que deixaram seus textos, suas homilias, suas reflexões fixadas no papel. E delas, elas, graças a Deus, chegaram até nós. Também na época, no século IV, tivemos os 2 concílios trinitários, os concílios de Niceia, em 321, e de Constantinopla I, em 381. E há toda uma reflexão paralela, uma reflexão em torno aos concílios para amadurecer as questões levantadas. As questões trinitárias, elas vão ganhar a sua visibilidade na heresia ariana. Ário, embora ele refutasse a divindade de Cristo, mas ele também refutava a sua humanidade. E comprometer a compreensão na fé em Cristo é comprometer também a fé na Trindade de Deus. Então, Ário falava que Jesus era filho de Deus. Insistia bastante nisso. Jesus é filho. E tinha em mente a noção de demiurgo que vem do mundo grego. O demiurgo teria sido o intermediário de Deus na criação da humanidade. Então, o demiurgo é a primeira criatura através da qual Deus realiza a criação de todo o cosmos. Então, Ário, com a noção de demiurgo na mente, compreende o Cristo Jesus como o demiurgo da criação. Isto compromete frontalmente a fé na divindade de Cristo. Mas Ário também negava a humanidade. Afirmava Ário que no momento da sua encarnação, da encarnação desse demiurgo, o demiurgo tomou um corpo humano, apenas um corpo. E ele, demiurgo, ele, o Logos, fez o papel de alma neste corpo humano. Portanto, é uma heresia que nega tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. E ela catalisa, essa heresia ariana, catalisa as outras heresias, que eu não teria oportunidade de falar hoje, mas todas as heresias precedentes, desde o gnosticismo, depois o ebionismo e o apolinarismo e outras heresias que são anteriores a Ário. Estas heresias que ora ou negavam a divindade de Cristo ou negavam a humanidade, agora nesse momento nós temos a negação das duas. Este Logos divino, o Logos encarnado, ele não é nem Deus porque é criatura intermediária, e nem é homem, porque este Logos tomou um corpo humano. Não é um homem pleno, mas da humanidade tomou apenas um corpo. Então surgem as reações, teólogos lúcidos, que vão reexpressar cada vez melhor o mistério de Cristo, pleno Deus e pleno homem, e vamos ter também, através destes teólogos,
a confissão na fé na Trindade de Deus que é uno e de Deus que é trino, constituído de três pessoas divinas coeternas que eternamente existem, sem comprometer a unidade e a unicidade da compreensão de Deus único. Então, o primeiro deles é Atanásio. Santo Atanásio foi um homem de tremendo valor, foi sucessor de Santo Alexandre, como bispo de Alexandria. Atanásio foi sucessor de Alexandre. Foi Alexandre que enfrentou o problema ariano. E Atanásio, além de bispo, era escritor. Das suas obras, eu gostaria de destacar a encarnação do Verbo, que é onde ele melhor expressa a encarnação do Filho de Deus. Atanásio, ele também sofreu o exílio 5 vezes, porque à medida que os imperadores tomavam partido da questão ariana, muitas das vezes os imperadores favoreciam o partido ariano, os bispos arianos. Então, Atanásio foi deposto 5 vezes pelo imperador e depois, no fim da vida, pôde retornar à sua diocese e governar com tranquilidade a sua diocese. Mas, mesmo no exílio, Santo Atanásio não parou a sua obra, se relacionava com os outros bispos, trocava cartas, e para o povão, para as pessoas mais simples, ele preparava folhetos para poder distribuir para as pessoas, para poderem enfrentar a heresia ariana. A heresia ariana, em termos conciliares, estará superada no Concílio de Constantinopla I. O Concílio de Constantinopla I retoma o Concílio de Niceia, que afirma a divindade de Cristo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. No Concílio de Niceia se confessa a fé no Espírito Santo, mas não se aclara se é uma pessoa divina ou não. E surge o partido pneumatóco, que vai negar a divindade do Espírito Santo. Então, neste intervalo entre os dois concílios, vários padres da Igreja elaboram textos muito felizes, especialmente os capadócios. A Capadócia fica na atual Turquia. Então, os padres capadócios elaboraram uma qualificação da compreensão de pessoa, dessas pessoas divinas, das 3 pessoas divinas, para se poder afirmar que Deus é uno e Deus é trino, e que a Trindade não compromete a unidade. Então, graças às reflexões dos capadócios, é que se pode celebrar com maturidade. O que eu quero dizer com maturidade, né? Sem conflitos doutrinais. Com maturidade se pode confessar que Deus é uno e trino. E no Concílio de Constantinopla I se tomou a fórmula de Niceia e se completou com as questões que foram surgindo, né, no entreato entre os dois concílios. E graças a esses teólogos lúcidos, o símbolo de Niceia foi completado. A pessoa do Espírito Santo também ganhou uma aclaração. Foi desenvolvido o parágrafo onde se crê no Espírito Santo, é onde se fala que ele é Senhor, portanto é Deus, e que dá a vida. Neste 4º século, nós temos outros documentos de valor. Há, portanto, toda uma vitalidade, e é no 4º século também que dentro do Império Romano vai cessar a perseguição aos cristãos. A perseguição continuará fora do Império Romano, por exemplo, na Pérsia, mas no Império Romano a Igreja cessa a perseguição e a Igreja vai poder desenvolver-se. Então nós temos vários elementos da vida cristã e a partir deles nós podemos também abordar a espiritualidade subjacente da vida cristã. Então eu gostaria de chamar a atenção para as catequeses batismais. O catecumenato é uma instituição que vai sendo criada para preparar as pessoas para receberem o batismo, para
para se tornarem cristãs. É um período longo, desenvolvido, em média de 3 anos. E no catecumenato nós temos as catequeses próprias, algumas das quais, quando fixadas no papel, se tornam documentos com os quais nós abordamos quais eram os temas desta catequese, quais eram as insistências, quais eram as questões mais importantes para serem ensinadas para aqueles que haveriam de se tornar cristãos pelo batismo. Também foram conservadas as catequeses de Quaresma dos padres da Igreja, que mostram a significativa preparação para a Páscoa. Temos as diferentes formas de pregação. Os textos litúrgicos também são verdadeiras pérolas que expressam a fé celebrada do povo de Deus. As cartas de direção espiritual, vários padres da Igreja tinham dirigidos e dirigidas espirituais, Basílio, São João Crisóstomo, Agostinho, Jerônimo. Então, estas cartas, elas refletem todo o relacionamento destes padres da Igreja com seus dirigidos espirituais, seus conselhos, suas orientações, para que estas pessoas pudessem perseverar no caminho do Senhor. É desse século IV que surgem também os textos de vida dos santos, a chamada hagiografia. Então, já longe da perseguição, os cristãos voltam-se para a vida dos santos, para a vida daqueles que os precederam. Também nesse período surgem os textos das peregrinações que os cristãos fazem. Eu gostaria de chamar a atenção para a chamada peregrinação de Egéria. Egéria era uma espanhola, vivia na Espanha, do Império Romano, a atual Espanha, e esta Egéria peregrinou com um grupo de cristãos lá para a Terra Santa. E esteve lá por ocasião de uma Semana Santa. Então ela descreve as liturgias da Semana Santa, lá da Igreja de Jerusalém, por ocasião de sua peregrinação até lá. Então, temos também em português estas peregrinações de Egéria, que descrevem a sua peregrinação e também a liturgia da Semana Santa vivida na Terra Santa. Gostaria de chamar a atenção agora também para um gênero que vai se constituindo nesse período, que são as regras monásticas. Então, os cristãos deslocam aquele heroísmo do martírio para uma instituição nova, que é o monacato. Então, várias religiões conhecem o monacato, que é a vida solitária, a vida de silêncio, e o cristianismo também vai ter o monacato, vai ter a sua expressão de vida monástica, evidentemente ligada à vida cristã. Então, a primeira expressão de monacato que nós temos vai ser no deserto do Egito. Então, para lá migram vários cristãos procurando uma vida solitária. A princípio, uma vida eremítica. Então, Santo Antão, que foi biografado por Santo Atanásio, Santo Atanásio eu falei há pouco, Santo Atanásio foi aquele que sucedeu Alexandre de Alexandria na igreja de Alexandria e também na luta contra o arianismo. Então Atanásio biografou a vida deste grande homem, de Santo Antão, que passa a ser uma referência no surgimento do monacato lá no Egito, do monacato cristão. Depois, aproximadamente um século depois, surge a figura de Pacômio. São Pacômio é aquele que vai sistematizar o monacato. Surgem, portanto, as primeiras comunidades monásticas, masculinas e femininas. E São Pacômio, ele vai dar uma sistematização. São Pacômio vai ser, portanto, a referência dos tais chamados cenóbios. Portanto, a primeira expressão de vida comunitária no monacato ainda nascente. Vão surgir as regras. As regras são muito preciosas porque elas apreciam
como deve ser a vida do monge, como deve ser a... E o monacato é uma escola de cristianismo e é uma escola de vida cristã também. Então as regras pautam como deve ser a espiritualidade, pautam como deve ser a vida cristã, a vida de serviço, a ser vivida numa comunidade monástica. Então nós temos as regras no Oriente, as regras de São Basílio Magno. Então Basílio Magno, tão importante, como eu falei há pouco, era um dos capadócios, tão importante para precisar a trindade de Deus, a personalidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Também foi um pastor, foi bispo, foi pastor do seu povo e compôs 2 regras monásticas com um colega seu, porque na sua juventude ele havia sido monge. E ele, com um colega seu de monacato, ele compôs a regra maior e a regra menor. Então, são 2 regras pautadas, escritas por São Basílio, e que até hoje são usadas nos mosteiros do Oriente cristão. Então, as regras de São Basílio. Na África, nós vamos ter a regra de Santo Agostinho. E a regra de Santo Agostinho teve muita penetração na Europa. Quando vão surgindo na Idade Média os cabidos das catedrais, os cabidos se servem desta regra de Santo Agostinho. O próprio Santo Agostinho viveu uma experiência monástica, pois na sua sede episcopal ele convocou alguns padres para morar consigo. Então ele próprio viveu uma espécie de monacato, ele próprio conheceu comunidades monásticas, para as quais escreveu esta regra, e também viveu a experiência de monacato junto à sua catedral. Então ali embrionariamente está aquilo o ideal que seria vivido pelos cônegos das catedrais e das ordens de cônegos que vão surgir na Idade Média. Então eles tantos vão se servir da regra de Santo Agostinho. E também teremos no Ocidente, quem traz o monacato para o Ocidente é São Bento. Já havia monacato, já vi várias experiências de monacato antes no Ocidente, mas é São Bento que vai catalisar esse movimento e vai escrever uma regra muito lúcida, daí a chamada regra de São Bento. E depois, no século IX, nós vamos ter a Reforma Carolíngia de São Carlos Magno. A Reforma Carolíngia vai padronizar os mosteiros europeus pela regra de São Bento. Por isso, em toda a Europa, nós temos significativo número de mosteiros beneditinos, porque no começo da Idade Média, Carlos Magno padronizou os mosteiros que tinham regras não tão bem elaboradas, padronizou os mosteiros pela regra de São Bento. Então, as regras monásticas também são um documento precioso para se conhecer a espiritualidade. E na Idade Média, na Idade dos Padres, foram compostas estas 3 grandes regras que ainda estão em uso. As regras de Basílio, maior e menor, a regra de Santo Agostinho e a regra de São Bento. Termino esta conferência lembrando os gêneros literários através dos quais nós nos aproximamos dos padres da Igreja e da espiritualidade deles. E a espiritualidade dos padres é a espiritualidade da vida da Igreja que eles testemunham. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para as cartas. As cartas é um gênero já presente no Novo Testamento, as cartas de São Paulo, cartas de São João, carta de Tiago, carta de Judas. O próprio livro do Apocalipse contém também nos capítulos 2 e 3 cartas a determinadas igrejas e aos seus bispos, ao anjo da igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja de Éfeso. Então as cartas é um gênero cristão bastante comum, já conhecido no Novo Testamento. Então os padres da igreja também vão escrever cartas. Chama atenção para 2 modalidades de carta. As cartas de Santo Inácio de Antioquia, na virada do século I para o século II, elas são cartas dirigidas a igrejas. Mas também existem as cartas dirigidas
para pessoas singulares. Chama atenção, como eu falei há pouco, das cartas para dirigidos espirituais, né? As cartas que alguns padres deixaram dirigidas a seus dirigidos, suas dirigidas espirituais. Chama atenção especialmente para João Crisóstomo e Santo Agostinho. Outro gênero que vai surgir com o tempo são os tratados. A própria vida de Santo Antão, a biografia de Santo Antão, que Santo Atanásio fez, é uma forma de tratado sobre a vida monástica, tendo este Antão como um modelo. Tínhamos também os aforismos dos padres, né? Que eram conhecidos na literatura dos padres do deserto, né? Então, aquelas frases, as densas de sentido dos padres. Temos também Gregório Magno, que viveu no século VII. Ele tem uma obra muito preciosa chamada Diálogos. Nesses diálogos ele trata de temas da vida cristã, especialmente as histórias, lendas. Então ele vai dando uma clarificação, mostrando a importância do mistério de Cristo e do seguimento a ele. São João Clímaco, do mesmo período, tem um tratado muito precioso chamado A Escada Santa, que temos, por sorte, em português. E a noção de escada supõe um crescimento espiritual. A noção de escada também supõe a renúncia ao mundo e o exercício das virtudes. E juntamente com os tratados nós temos as regras. As regras também são expressão literária preciosa para se conhecer a vida cristã, o seguimento a Cristo que estes tantos monges optaram de fazer, a vida comum, a vida de serviço, vivida entre aqueles que aderiram à vida monástica. E dessas regras, como já tive a ocasião de falar, para o Oriente, as duas regras de Basílio Magno, regra maior, regra menor, ainda em uso no Oriente, especialmente nas comunidades bizantinas, monásticas bizantinas, católica e ortodoxa. A regra de Agostinho, ainda algumas ordens ainda se servem dela, por exemplo, as ordens de canônicas, né, os cônegos lateranenses, cônegos premonstratenses, a ordem dos servitas, e também a regra de São Bento. A regra de São Bento, nos mosteiros beneditinos e nos mosteiros derivados das diferentes reformas que a ordem beneditina surgiu. A espiritualidade dos padres, portanto, os padres da igreja são testemunhas de uma espiritualidade, da espiritualidade da igreja antiga, da espiritualidade da igreja que se consolida. O mistério de Cristo é assimilado e a igreja é o esteio desta assimilação. E são os padres da igreja os testemunhas de como as instituições cristãs derivam do mistério de Cristo, supõem a ação do Espírito Santo de Deus, e assim forja-se uma espiritualidade nos seus fiéis, nos seus pastores. E os padres da igreja, com seus escritos, são testemunhas desta espiritualidade, desta fé eclesial, desta fé da igreja, que vai se consolidando no tempo deles, o tempo dos padres da igreja, a antiguidade cristã, e que se projeta para toda a igreja de todos os tempos. Com os padres da igreja temos muito a aprender. Aprender deste mistério de Cristo, vivido na sua essência, e de como as instituições cristãs foram sendo consolidadas. E disso tudo são testemunhas os padres da igreja. Agradeço a oportunidade de participar deste congresso e espero que ele possa produzir muitos frutos.